As pandemias são eventos que afetam a humanidade há séculos, e suas consequências muitas vezes são devastadoras. Desde a peste negra na Idade Média até a atual pandemia de Covid-19, várias doenças se espalharam pelo mundo, causando milhões de mortes e mudando a história da humanidade. Neste vídeo, vamos conhecer as 6 maiores pandemias da história, entender como elas se espalharam e quais foram seus impactos na sociedade. Peste Negra. A peste negra foi uma pandemia que ocorreu entre 1347 até 1351, afetando todo o mundo. Acredita-se que a doença tenha matado entre 75 e 200 milhões de pessoas, tornando uma das piores pandemias da história em termos de número de mortes. A doença era causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, que era transmitida por pulgas de ratos. A doença causava sintomas como febre alta, calafrios, dor de cabeça e inchaço, doloroso dos gânglios linfáticos. A peste negra teve um grande impacto na população mundial e mudou o curso da história em muitos países. Gripe espanhola. A gripe espanhola foi uma pandemia que ocorreu entre 1918 e 1919, afetando todo o mundo. A doença infectou cerca de 500 milhões de pessoas em todo o mundo e matou entre 20 e 50 milhões de pessoas, tornando-a uma das piores pandemias da história em termos de número de mortes. A doença era causada por um subtipo do vírus influenza A, conhecido como H1N1, e se espalhou rapidamente devido às condições da Primeira Guerra Mundial. A gripe espanhola afetou principalmente jovens adultos saudáveis, em vez de grupos populacionais mais vulneráveis, como crianças e idosos. A pandemia teve um impacto significativo na economia mundial e mudou a forma como as autoridades de saúde pública abordam as pandemias e os surtos de doenças infecciosas. HIV. AIDS. A pandemia de HIV começou em 1981 e ainda persiste nos dias atuais. A doença é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, HIV, e é transmitida através do contato com fluidos corporais, como sangue, sêmen e leite materno. Desde o início da epidemia, mais de 75 milhões de pessoas foram infectadas e cerca de 32 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. O HIV afeta principalmente o sistema imunológico do corpo, deixando a pessoa vulnerável a outras doenças e infecções. Embora haja tratamentos disponíveis para controlar a doença, não há cura para o HIV. A pandemia de HIV teve um impacto significativo na saúde pública e na sociedade, além de gerar muita estigmatização em relação às pessoas infectadas pelo vírus. Cólera. A cólera é uma doença infecciosa causada pela bactéria Vibrio cholerae, que afeta o intestino delgado e pode causar diarreia aquosa grave, desidratação e, em casos graves, levar à morte. A pandemia de cólera começou em 1817 e persiste até hoje, afetando várias regiões do mundo com surtos contínuos que já causaram milhões de mortes. A doença é transmitida através da ingestão de água ou alimentos contaminados com fezes ou vômito de uma pessoa infectada. As condições precárias de saneamento, higiene e acesso à água potável contribuem para a disseminação da cólera. Embora haja tratamentos disponíveis para controlar a doença, a prevenção é fundamental para reduzir a transmissão e evitar surtos. A pandemia de cólera teve um impacto significativo na saúde pública e na qualidade de vida das pessoas afetadas. Tuberculose. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, que afeta principalmente os pulmões, mas também pode afetar outros órgãos do corpo. A doença é transmitida pelo ar, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, liberando as bactérias no ar. A tuberculose é uma das doenças mais antigas e mortais da história, tendo matado cerca de 1 bilhão de pessoas desde que foi identificada pela primeira vez em 1882. A doença afeta principalmente pessoas com sistemas imunológicos enfraquecidos, como pessoas com HIV, idosos e pessoas subnutridas. Embora existam tratamentos disponíveis para curar a doença, a tuberculose ainda é uma ameaça global à saúde pública, especialmente em países com recursos limitados.
A pandemia de tuberculose teve um impacto significativo na saúde pública e na qualidade de vida das pessoas afetadas. Covid-19. A Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que surgiu pela primeira vez em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Desde então, a pandemia de Covid-19 se espalhou pelo mundo e já infectou mais de 150 milhões de pessoas em todo o mundo, com mais de 6,8 milhões de mortes registradas até este ano 2023. Os países mais afetados foram Estados Unidos, Brasil, México, Rússia, Índia, Peru, Alemanha, Reino Unido, França e Itália. Juntos, esses 10 países somam 4 milhões de óbitos, sendo que os 2 países mais afetados foram Estados Unidos, com mais de 1 milhão de mortes, e Brasil, com 700 mil mortes. A doença é transmitida pelo ar ou através do contato próximo com uma pessoa infectada, e os sintomas podem variar de leves a graves, incluindo febre, tosse, falta de ar e fadiga. A Covid-19 teve um impacto significativo na saúde pública e na economia global, com muitos países implementando medidas de distanciamento social e fechamento de negócios para tentar controlar a disseminação do vírus. Desde o início da pandemia, houve um esforço global para desenvolver vacinas e tratamentos eficazes para a Covid-19, e a vacinação em massa tem sido a principal estratégia para controlar a disseminação do vírus. Diante da história e das lições aprendidas com essas pandemias, é importante lembrar que ainda podemos enfrentar outras no futuro. É essencial que continuemos a aprender com essas experiências, a nos preparar e a tomar medidas preventivas para evitar que tais eventos causem o mesmo impacto no futuro. Se você gostou deste vídeo, fique à vontade para avaliar o conteúdo, se inscreva no canal para fazer parte dessa comunidade. Te vejo no próximo vídeo.